Para quem não sabe, mas eu espero que vocês saibam, o Noir era um podcast aqui do Hub dos Estúdios Flow, apresentado pelo Ale Santos, pelo Paulo Cruz, que depois foi apresentado pelo Paulo Cruz com o Felipe Flip, né? Que até ganhou prêmio aí, sim, o Noir, sim. E vocês que fundaram. E a Vani, que produz o Vênus hoje, também começou como produtora do Noir, também produz o Prosa. Culpada! Uma das culpadas. Como que foi? Como que chegou esse convite? Porque foi bem no momento que o Flow estava começando a expandir, né? Assim, eu já conversava muito com o Paulo, né? Eu tenho uma história com ele por conta do Morning Show da Jovem Pan. Então, foi no momento que convidaram duas pessoas para discutir. Eu acho que era a Semana da Consciência Negra e tal. E aí eu acho que eles esperavam que a gente fosse sair pra porrada, todo mundo armado, assim, com a faca nos dentes, de vou pegar aquele cara que é da direita e ele vou pegar aquele cara que é da esquerda e tal. E só que aconteceu que a gente teve uma discussão muito legal ali, uma discussão que foi muito cordial e os comentários, as pessoas gostaram pra caramba. Essa discussão se reproduziu depois no próprio Flow, que o Igor e o Monark chamaram a gente para trocar essa ideia. Primeiro eles chamaram vocês individualmente ou não? Não, primeiro a gente foi... eu acho que foi individualmente, depois a gente foi junto. Mas a gente já trocava alguma ideia já, tipo no Twitter. Acontecia que assim, o Twitter é um inferno, né? Twitter a galera gosta da treta. Então, eu conheci o Paulo dessa maneira, porque às vezes eu estava numa época que eu estava fazendo thread sobre história negra e tal, e aí eu fazia uma thread, sempre tinha algumas pessoas marcando o Paulo. Aí, professor, dá o troco nesse cara, sabe? E acontecia a mesma coisa no Twitter dele escrever. E eu não sei por que essa mania de você, na internet, olhar duas pessoas e achar que elas são antagonistas, sabe? De querer refutar, né? Sim. Do nada. Tipo, eu não tinha nada, não tinha nenhuma relação com ele, eu nem tava nem aí pra quem ele era. E as pessoas, vai lá, responde o Paulo. Por que eu tenho que responder esse cara, sabe? É sério. E eles invocavam treta, sabe? Os entregadores de treta estavam lá constantemente. É nítido. E aí o que aconteceu? Naquele momento... Mas eu gostei de algumas coisas que ele publicou na internet. Porque o Paulo é um cara que ele conhece muito de como foi a história negra antes da República. Então, ele fala do André Rebouças, ele fala dos monarquistas negros, ele fala de uma galera que eu gosto também, sabe? Eu gosto de ver esses personagens. Quase que foi uma classe média e elitizada negra que surgiu ali antes da República, que são figuras inspiradoras. E quando eu vi o nível de pesquisa dele sobre esses caras, eu falei, olha, ele não é só um extremista fanático da direita, não. Ele tá falando uma coisa ali que faz sentido para mim também, que não sou um cara de direita, sabe? Então, quando eu vi isso, eu não caí na pilha de confrontar ele, de ficar criticando ele. Eu fui entender, fui tentar me aproximar e ver o que mais ele falava. E muitas das coisas que ele falava... Aprendendo, né, com o que ele falava e ele aprendendo com o que você falava. E aí eu acho que ele sentiu também que eu estava sendo tranquilo nas respostas e que eu confrontava as ideias dele com algumas pesquisas também, e não só com a de homem, seu babaca e tal. E eu acho que a gente começou a trocar ideia. Eu não sei em qual momento ele me passou o WhatsApp dele, ou eu passei meu WhatsApp pra ele, sabe? Aconteceu. E a gente começava a trocar ideia sobre todas as coisas que aconteciam na internet, enquanto a galera da internet tava achando que a gente se mata, sabe? Até hoje rola isso. O pessoal acha que eu tô lá odiando o Paulo. Aí quando você saiu do Noir, meu Deus, é porque o Ale deve odiar o Paulo, né? Eu acho que isso não rolou quando eu saí do Noir, porque a gente ainda manteve uma relação muito cordial na internet, com assim, certeza. Ele ainda fala de mim, eu falo sobre ele. Você foi e tal. lá como convidado. Então acho, mas as pessoas achavam que sim. Inclusive eu sou um pouco cancelado porque sou amigo do Paulo, tá ligado? Mas eu imagino que assim... É muito doido isso, né? Rola uma coisa meio que assim... Eu determino se essa pessoa, ela é ou não da minha turma. Se ela é da minha turma, tudo o que ela falar eu concordo, eu nem penso. Se ela não é da minha turma, tudo que ela falar eu discordo, eu nem penso. Pois é. Então, assim, você perde muito dos dois jeitos, porque às vezes você tem alguém do seu lado, e assim, como disse a Anne Freitas outro dia, muito bem dito, inclusive, ela falou assim, gente, tem filha da puta de todo lugar. Sim. Todo lugar. Tem aqui, tem lá, tem do teu lado, tem do outro lado da rua, todo lugar. Então, assim, de repente você tá defendendo muito alguém que nem merece tanta defesa assim, porque você tá achando que tá pensando igual você e no fundo nem tá, e do outro lado tem alguém que aparentemente seria diferente no raciocínio seu, mas a hora que você para conversar meia hora com a pessoa, você fala assim, caramba, a gente tem mais em comum do que eu imaginava. Em várias questões a gente ainda continua discordando diametralmente, assim, sabe?
Mas eu conheço o Paulo, conheço a família dele, eu sei que ele é um professor que ele tá batalhando pra caramba aí. Eu sei que ele é um cara que ele não se vende pra verdade pauta, mesmo. tá ligado? E que ele paga o preço de não se vender pras próprias pautas, Sim. que ele poderia ter, tipo, ido parar na Fundação Palmares ou alguns outros lugares aí com os bolsonaristas e ele não foi. Então ele quer ter essa liberdade dele, eu respeito pra caramba essa liberdade dele e isso eu acho que é uma das coisas que me aproxima dele pra caramba. Porque você sabe que a opinião dele, concordando ou não com ela, é uma opinião límpida. Ela não está contaminada pelo que quer que seja em volta. Né? E ele não tem más intenções. Ele quer que a família, o filho dele, quer fazer as coisas acontecer. E essa é a mesma intenção que meu pai tem, a mesma intenção que a minha tia tem. Então, às vezes, assim, a gente está nessa polarização que desumaniza e também que emburrece, porque ela só acontece na internet. Com certeza. Né? Porque quando você entra na academia, você não sabe se o cara tá de direita ou esquerda e às vezes você é maior parceiro de supino, tá ligado? Então, às vezes você tá entrando numa aula de dança e você soa, você curte, você se diverte com a pessoa, você não tá ainda sabendo as intenções dela, as ideologias políticas dela, sabe? Então, o mundo real é assim. O mundo real Com é certeza. de várias pessoas convivendo. Ocasionalmente você vai encontrar algumas fanáticas. E as fanáticas você não vai conseguir conviver. Aquelas que vão te odiar só simplesmente por você se pautar em alguma coisa. Eu sei que lá na minha cidade, lá em Cruzeiro, teve algumas pessoas que chegaram pro meu irmão, pô, seu irmão agora tá mexendo com essas coisas do demônio. Ele, que coisa do demônio? Ele é esquerda. Então acontece isso de verdade. E dessas pessoas fanáticas, das pessoas mau caráter, das pessoas que estão sendo patrocinadas para propagar coisas ruins, você vai acabar se afastando. Das outras, você vai conviver, porque senão, que mundo é esse que tipo, só existe um tipo de pessoa? Eu não conheço, sabe? Exatamente. E isso não é a democracia, né? Isso não é Isso não é a democracia. A democracia é você conviver justamente com quem pensa diferente. Pois E conversar e dialogar e tentar chegar num senso ali comum de convivência. Sim, né? Tem os fanáticos e os extremistas que você não vai conseguir conviver, de todos os lados. Mas, geralmente, a maior parte das pessoas, elas são abertas, imensa sabe? maioria das pessoas é o meio. Assim, eu falo que é os 50 tons de cinza, né? Sim. Mas aqui é a grande parte das pessoas que só querem paz, só quer trabalhar em paz. Só quer trabalhar porque tá tenso pra caramba. Tá tenso pra caramba. Então assim, fala assim, cara, só me deixa viver em paz, só quero fazer meu churrasquinho no fim de semana com meus amigos. Pois tipo, chegar em casa, assistir alguma coisa e tal. A maior parte das pessoas é assim. Mas a internet, principalmente o Twitter, é esse lugar que... Nossa, é insuportável. Você precisa tomar uma posição e isso é uma armadilha, sabe? Porque a partir do momento que você aceita uma imposição da rede e você se torna uma figura exatamente como a rede quer, qualquer coisa que você fizer vai parecer uma contradição.